Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à segunda noite do Dia Mundial da Criatividade, segunda noite aqui na cidade de Joinville. Eu estou muito feliz por poder estar aqui com vocês, participando deste movimento pela criatividade em todo o mundo. Meu nome é Modesto Hurtado Ferrer, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo também como mentor e como palestrante. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos os organizadores deste evento mágico, pela oportunidade de poder participar. Quero aqui deixar registrado um agradecimento muito especial ao Núcleo de Tecnologia e Inovação da ACIG, que é realizador deste evento, e junto com ele, os apoiadores do evento, a ACIG. Para quem não conhece, a ACIG é a Associação de Indústrias da cidade de Joinville, junto com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Também nós temos o Joinvale apoiando o evento e a Prefeitura Municipal de Joinville. E junto com todo esse grupo de entidades, nós temos os nossos patrocinadores, para os quais eu quero deixar aqui o meu agradecimento, especialmente a BMW do Brasil, a Conta Sul. Também nós queremos agradecer ao Inova Park, também à Escola Sustentare de Negócios. Bom, e é claro, eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui comigo, compartilhando deste momento, destes próximos 30 minutos de live para falar de um tema fantástico, pelo qual eu sou muito apaixonado, atuando há mais de 28 anos. Esse tema é nada mais e nada menos do que educação, inovação na educação. Falar de educação no Dia Mundial da Criatividade, para mim, faz todo sentido, ainda mais no contexto atual em que a gente vive, não? Mais do que nunca, o mundo exige de educação com muito dinamismo, com muita criatividade, com muita inovação. Para quê? Para gerar significado aos educandos e também para gerar significado para nós mesmos como educadores e como instituições de ensino. Eu costumo dizer de que a educação é uma grande travessia, é uma travessia que se dá ao longo de muitos anos da nossa vida, uma travessia que requer de olhares diferentes, conforme a época, conforme o momento que a gente vive, conforme o local em que se fala de educação, conforme o contexto social onde estamos inseridos. É uma travessia que exige de nós, educadores, adaptabilidade, flexibilidade e, sobretudo, criatividade, muita criatividade alinhada e aliada com aquele inabalável espírito inovador que nós, como profissionais da educação, precisamos ter. Para manter-nos imunes, diante de tantas transformações que vêm acontecendo no mundo, não? É preciso abrir a cabeça, não tenho dúvida que precisamos abrir a cabeça para novos conteúdos, para novos métodos, para novas formas de enxergar o aluno, para novas formas de gerir o processo educacional. É preciso repensar nosso papel como docentes, é preciso repensar o nosso papel como gestores no marco da educação contemporânea. É preciso de um repensar dos modelos de educação, é preciso do desencaixe, e por esse motivo a minha palestra chama-se Desencaixe. É preciso abrir-nos para a nossa existência, não? Mas agora, antes de dar continuidade à minha live, eu gostaria de saber quem está aqui comigo. Estou vendo aqui o Wagner Silva, nosso grande líder local do Dia Mundial da Criatividade aqui em Joinville. Eu quero deixar a ele aqui registrado o meu agradecimento por esse dinamismo, pela essência de trabalhar com esse entusiasmo por uma cidade tão maravilhosa como é Joinville. É realmente, sem sombra de dúvidas, um grande líder, um grande inspirador. Nós temos aqui a Caroline também, Caroline Laís, que nos apoia, que está no comando, junto com o Wagner, de diferentes ações nos bastidores para que este evento realmente seja um evento muito bem sucedido, um evento que a cidade de Joinville realmente merece, não? Vamos lá, então vamos falar um pouco sobre as travessias para uma educação inovadora, não? Qual é o contexto para falar de educação
inovadora ou de inovação na educação, não? Vivemos tempos onde a tecnologia, ela cresceu e continua crescendo de maneira muito rápida, de maneira muito exponencial, e se expande em diferentes segmentos, hein? E quem diz que a tecnologia, ou que esse avanço tecnológico é algo que tem apenas relação com algum segmento? Quem diz que essa exponencialidade no avanço da tecnologia atinge apenas os segmentos da indústria, os segmentos dos serviços, né? Quem diz isso, não? Telefones celulares, redes sociais, computação em nuvens, internet das coisas, todas essas tecnologias, né, integradas e convergidas, elas estão formando parte do nosso dia a dia, hein? Inclusive dos nossos ambientes escolares, hein? A gente não pode esquecer disso, não? Mudando a forma como a gente se comunica naturalmente, mudando a forma como a gente trabalha, mudando a forma como a gente cria, como a gente consome, como a gente educa, e também como a gente estuda, não? Veja o que aconteceu na pandemia nesse tempo, não? Com o home office, não? O mais louco de todos esses tempos, hein, é que a maior mudança é a velocidade como as mudanças estão acontecendo. Isso é uma grande verdade. O mais louco é perceber o quanto rápido as coisas estão acontecendo, não? E aí eu pergunto, não? Se o mundo muda, se tudo ao nosso redor está mudando, por que a nossa educação não mudaria? Por que a escola continua sendo a mesma coisa? Por que a escola continua sendo estática? Por que a escola continua sendo, por que a educação continua estando dentro de uma caixa, não? Entre quatro paredes, hein? Por que nós, educadores, não mudamos? Por que a gente resiste tanto à mudança, não? No contexto atual, a pandemia impôs para nós, educadores, e para qualquer indivíduo, qualquer profissional, uma nova ordem, um novo ritmo para toda a humanidade, não? A pandemia, ela tem sido, sem sombra de dúvidas, uma fonte propulsora, uma aceleradora para que muitas mudanças acontecessem de fato, não? Aquilo que estava anunciado há algum tempo atrás e que por algum motivo acabava não acontecendo, a pandemia nos revelou a importância que tem o acontecimento desses fatos e de fato está acontecendo de uma forma muito vertiginosa. O exemplo disso, no contexto da indústria, poderia ser aquilo que a gente sempre falava sobre transformação digital. Hoje, ou você se transforma, migra para um modelo de gestão digital, ou você migra para o digital, ou você migra para o digital. Não tem escolha. E na educação? Ao final das contas, estamos falando de educação. E na educação, o que tem acontecido na educação como consequência da pandemia? Na educação não foi diferente, não? Quais foram os impactos na educação? Todos nós acompanhamos, ou quem é professor, quem é pai, quem tem filho, quem tem um irmão, todos nós acompanhamos como as coisas vêm acontecendo na educação, né? Não é diferente do que em outras áreas, né? Alunos e professores distantes uns dos outros, separados por telas, telas de computadores, telas de tablets, telas de celulares, como uma forma de, ao menos, conseguirem compartilhar, mesmo que virtualmente, um ambiente parecido com o escolar, eles se mantiveram conectados o tempo todo, né? E isso é uma grande realidade, não? A gente teve que se adequar a isso, sair do presencial e ir para o modo não presencial, do presencial para o modo não presencial, assíncrono ou síncrono. Isso são grandes mudanças, não? E quais são os efeitos que tudo isso, o reflexo de tudo isso, não? O fechamento das instituições de ensino por tempo prolongado deve naturalmente se desdobrar em sérios problemas, como é o caso, por exemplo, da evasão escolar, a queda do desempenho dos estudantes é algo que é prometido, e ainda acentuar a desigualdade da educação, como ela é percebida, como ela é absorvida por diferentes entes sociais. Um levantamento recente feito pela Unesco indica que há uma grande tendência de pelo menos 40% dos alunos entre a faixa etária de 15 a 17 anos de todo mundo abandonarem a escola. Isso é um grande problema que nós temos, não? Nesse tempo de incertezas e de angústias
que a própria pandemia já naturalmente nos trouxe, não? É preciso realmente conviver com essas angústias, hein? É preciso saber conviver com essas dificuldades e é preciso extrair desses novos tempos de angústia e de dificuldades os novos olhares, hein? E os novos aprendizados para o que está por vir, que é o pós-pandemia, né? Nós, educadores, temos diante desse momento, não, um grande desafio, né? Não se trata simplesmente de aprender a usar as tecnologias digitais, muitos precisaram aprender, ainda alguns estão aprendendo, não? E sim encontrar saídas para que todos os nossos alunos, de uma ou de outra forma, tenham acesso à educação de qualidade. A gente não pode perder, em hipótese alguma, o sentido da qualidade da educação em todos os níveis. Estou falando em todos os níveis, desde o nível de ensino infantil até o nível de ensino superior e também da pós-graduação. Isso significa, naturalmente, que significa muito mais do que ensinar conteúdos, na verdade, não? Muito mais do que ensinar conteúdo. A gente precisa enxergar propósito naquilo que nós, como educadores, que nós, como instituições de ensino, vamos projetar para superar toda essa crise, todo esse desandar dos nossos modelos de ensino e da nossa qualidade na educação, não? A volta às aulas naturalmente deve pressupor um processo de diagnóstico para identificar onde que estão as falhas e como solucioná-las, não? Nesse meio tempo todo, a gente não pode esquecer de que nós temos diretrizes nacionais curriculares vindo à tona e exigindo de nós uma postura diferente, um papel diferente para com as estratégias didático-pedagógicas que vão ser adotadas, hein? A pandemia, sem sombra de dúvidas, nos mostrou que aquilo que estávamos discutindo há muito tempo, trata-se de uma grande oportunidade para inovar na educação, porque o aluno, naturalmente, não vai ser mais o mesmo, haverá outras necessidades e novas perspectivas nas formas de aprendizagem. A educação inovadora em todo momento se torna necessária e pressupõe o diálogo entre as necessidades da sociedade com as possibilidades que a tecnologia e que os novos métodos de ensino poderão trazer na resolução desses problemas complexos, não? É preciso naturalmente repensar a forma como a gente educa, e aí vem à tona quais são as travessias para essa educação inovadora, não? As travessias para o novo, na verdade, um rumo ao uso de novas tecnologias ou novas metodologias de ensino. Essa primeira grande travessia que eu enxergo. Nós temos que iniciar um processo de andar na descoberta ou na adaptação de novas metodologias de ensino, rumo a um novo mindset do professor. O professor precisa mudar a forma de enxergar a sala de aula, o professor precisa mudar a forma de se enxergar como professor, o seu papel como professor muda diante de todo esse contexto. E outra travessia muito importante, rumo aos novos modelos de gestão educacional, não? Em termos de metodologia, a gente precisa entender que o centro da educação nesse contexto é, sem sombra de dúvidas, o estudante, reforçando os pilares da educação contemporânea, de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Esses quatro pilares são extremamente importantes. Eu vejo que as grades curriculares, elas precisam, de fato, passar por um processo de customização, o que eu chamo de grade flexível, que atenda às vicissitudes, os anseios, o propósito de vida daqueles estudantes, não? Devemos pensar em uma proposta pedagógica que seja capaz de responder aos conflitos intrínsecos dos problemas que se apresentam diante desse mundo. A pandemia é um problema, então vamos adequar as nossas perspectivas, os nossos projetos didático-pedagógicos, as nossas dinâmicas, as nossas metodologias ativas para resolver problemas associados à pandemia, por exemplo, fazer uso de tecnologias e metodologias para uma aprendizagem mais significativa. Isso é o que eu enxergo como grande questão, o ensino híbrido, eu enxergo ele como algo extremamente importante, e isso já é um grande avanço, porque se alguém duvidava da possibilidade de usar
um modo de ensino à distância, como é este não presencial que a gente está, de alguma forma, incorporando aqui, sem sombra de dúvida, o ensino híbrido é algo que vem para permanecer, é algo que nos coloca numa posição de profunda reflexão. Ensino híbrido diz respeito a uma mudança na própria cultura didático e pedagógica de qualquer que seja o nível de ensino, não? Ele exige ser usado como um mix do online com o presencial, empregando nesse processo uma pedagogia ativa, na qual a participação do aluno não seja apenas a de apertar um botão, entendeu? Ou ligar dois cabos, hein? Mas sim de fazer alguma coisa, se possível fazer fisicamente um objeto, um protótipo, uma representação física. Através do ensino híbrido, eu enxergo que podemos estimular a resolução de problemas complexos, de levantar hipóteses, de testá-la, de produzir texto, de produzir peça de teatro, infográfico, ciências, e por aí vai. Muitas coisas a gente pode fazer com o ensino híbrido, e isso é uma grande tendência. Mas não se trata simplesmente de projetar um filme, de fazer com que o aluno assista aquele filme. Não, nada disso. O ensino híbrido pressupõe uma mudança na cultura, na filosofia, na pedagogia do ensino a partir de agora, não? E é um excelente instrumento de avanço, não? O estudante nesse ensino híbrido, ele tem que ser protagonista, ele precisa ser produtor de conhecimento e não reprodutor, não uma máquina. Vamos lá, temos aqui algumas pessoas aqui maravilhosas, o Ricardo Teixeira, que bom que você está aqui, Ricardo, Marcelo, Leandro, Wagner, para variar, sempre presente. Ricardo Santin, que bom te encontrar, um grande prazer estar com você. Vamos em frente. O ensino híbrido, essa proposta em que o aluno é protagonista, naturalmente vai estimular o trabalho em equipe. E, gente, quando eu vejo assim, trabalho em equipe, protagonismo do aluno, capacidade de resolver problemas complexos, isso vem à tona com aquilo que o Fórum Econômico Mundial fala como sendo as competências para os próximos anos. Então, a educação inovadora, ela pressupõe uma mudança de comportamento em metodologias, em postura do professor, para realmente desenvolver essas competências e para realmente fazer possível que a educação converse com a realidade que a gente vive hoje. Porque até então não conversa, até então a gente continua reproduzindo os mesmos métodos, uma instituição que o status quo dela está baseado no quê? Baseado no tradicionalismo. Precisamos mudar isso o mais rápido possível. E é realmente o professor um grande protagonista nesse processo todo de mudança, quem realmente vai conseguir mudar isso é o professor, entendeu? Só que o professor, ele precisa resolver um problema, entendeu? O professor precisa resolver os vícios que por vezes a gente carrega, não? Nós somos muito moldados aos ambientes por onde nós passamos, por vezes a gente quer reproduzir um modelo de ensino que a gente viu com muito sucesso há algum tempo atrás, quando nós éramos estudantes, não? Isso se vê muito nas universidades, do professor que é doutor, reproduzir o método que o seu orientador ensinou, e ele, por vezes, vai a vida toda reproduzir aquilo, e, por vezes, ele não percebe que precisamos mudar um pouco a forma, não? Então, a gente precisa mudar a forma de pensar. O professor ele precisa mudar o mindset dele, ele precisa entender de que seu papel agora não é de conteudista, ele é um professor que vai mostrar o caminho das pedras, ele vai mostrar o caminho das pedras para quê? Para que o aluno se envolva cada vez mais no processo de resolução de problema, ele passa a ser um professor mentor, um professor orientador, e não mais um professor conteudista. O professor, ele tem que tornar da disciplina dele um grande espaço maker, em que o aluno possa colocar a mão na massa. Isso, é claro, pressupõe naturalmente uma metodologia diferente, isso pressupõe naturalmente repensar o nosso modo de agir, por vezes repensar nosso propósito. Tem muito professor que está professor. A gente, para este novo modelo, precisamos ser professores. Uma coisa é estar professor, outra coisa é ser professor. Então, nós precisamos ser professor, viver a educação, entendeu? Nos emocionar, entendeu? Com a educação, contagiar as pessoas. Quando a gente fala de educação, a gente não pode se colocar numa posição passiva e de coitadinho do professor, não? E se você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. E quem está falando é um professor. E eu me amo,
Eu me amo, eu amo o que eu faço, eu amo os meus alunos, amo a minha instituição, amo os meus colegas, amo tudo que eu faço pela educação, e é por esse motivo que eu vivo a educação, vivo com plenitude, vivo educação. A terceira grande travessia é aquilo que a gente precisa fazer, mudar de cara com a gestão. Né? A gente precisa de uma gestão mais participativa, mais colaborativa. Veja, tudo isso precisa mudanças estruturais, tudo precisa mudança de currículo, tudo isso precisa mudança de espaço, de condicionamento de espaço, e aí a gestão precisa intervir porque precisa de investimento, precisa enxergar a infraestrutura certa, precisa enxergar a tecnologia que é conveniente para aquela disciplina, que é conveniente para aquele grupo de alunos, para que é conveniente para aquela grande área de saber. É muito importante que essa gestão perceba o quanto é importante estimular, incentivar a contínua formação dos nossos professores, é extremamente importante a formação dos nossos professores, parte da própria gestão estimular o professor a se qualificar, a correr atrás de novos conteúdos, a modernizar seu ambiente acadêmico, a reconhecer o esforço do professor. E por falar de reconhecimento, sem sombra de dúvida, se a gente não reconhecer o papel do professor, qualquer tentativa de melhoria do sistema educacional que não inclua a formação e valorização do professor, ela poderá ter resultados muito limitados. Então, para você realmente ter avanço em qualquer que seja a estratégia que você utilize para mudar essa realidade, para desencaixar a educação, você precisa incentivar o professor, você precisa reconhecer no professor o profissional certo para mudar essa realidade. Ele é o responsável pelo desempenho dos seus alunos. Ele é visto pelos alunos como exemplo, ele é o espelho dos alunos. Se alguém vai imitar alguém algum dia, é o aluno ou o professor. Eu sou professor porque eu tive excelentes professores, e em qualquer um deles que eu possa agora mesmo me lembrar, eu me inspiro e me emociono porque eles deixaram em mim um legado. E é justamente isso que eu gosto de fazer, deixar o legado, de falar para os meus pares o quanto eles são importantes e o quanto o reconhecimento deles é importante. A gente criou em Joinville o reconhecimento aos professores através do Prêmio Acadêmico de Educação. O que o Prêmio Acadêmico busca, ao final da conta? Reconhecer o herói que reside em cada professor, aqueles heróis anônimos que durante a pandemia transformaram a vida dos seus alunos, que amenizaram os traumas, que se aproximaram dele, mesmo que distante, através das telinhas. Não? Então, eu deixo aqui um convite para todos esses professores que me estão assistindo, para que participem do Prêmio Acadêmico. O edital está aberto neste momento, encerra até o dia 22 de agosto. E como saber mais sobre o Prêmio Acadêmico, acesse o site da CIG, acig.com.br/Prêmio Acadêmico, e você vai ter todas as informações. Bom, eu desejo a todos muito sucesso, uma vida plena, vivam seu propósito através da educação, sejam muito felizes, e agora, nesses últimos minutos, eu me coloco à disposição para fazer alguns comentários com vocês que estão me assistindo. Hein? Vamos lá, Wagner. Na sua visão, qual é o maior desafio, dificuldade para o professor e para o aluno? Caro, o maior desafio para o professor, nesse momento, é encarar o novo. Tem muito professor que usa o método antigo, tem muito professor que está acomodado, tem muito professor que para ele está bom desse jeito, e mudar tudo é complicado, porque porque precisa sair da zona de conforto. E isso não é apenas como professor, qualquer mudança, por difícil que seja, e na educação a gente precisa mudar muitas coisas, vai pressupor naturalmente muita dor, pressupõe desconforto. Então, a maior dificuldade está em enxergar a necessidade desse desconforto e realmente mudar. Isso vale tanto para o aluno quanto para o professor. Não? Em qualquer que seja o ambiente, o aluno ele teve muita dificuldade para entender o novo método de ensino, o não presencial. Tem aluno que ainda vê que o não presencial não surte tanto efeito como o presencial. Tem aluno que gosta do contato físico professor-aluno. Eu adoro isso também, mas, por outro lado, a gente vê que esse novo método pode nos permitir focar mais em outros aspectos, dedicar mais tempo para cuidar dos problemas, da resolução de problemas, de desafiar o aluno a resolver problemas através da nossa disciplina. Imagina uma carga teórica
colocada à disposição dos alunos via YouTube, e eles vão lá, assistem várias vezes, e eu, todo esse tempo em sala de aula, me dedico a resolver problemas com eles. Isso é uma forma muito interessante, e aí é que eu vejo que o híbrido é muito importante. Eu penso que a maior dificuldade é enxergar a mudança dos nossos hábitos, não? Onde o professor pode buscar novas metodologias, modelos inovadores e se reinventar. O professor ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Ele precisa procurar nas universidades que estão hoje na frente com desenvolvimento de novos métodos, ele precisa procurar escolas, e nem sempre universidade, nem sempre programa de pós-graduação, tem muitas escolas por aí com foco em educação, que trazem implementação de tecnologias de ponta. Nós temos várias dessas escolas que estão neste momento apoiando o Dia Mundial da Criatividade, que trazem uma perspectiva diferente em metodologias para mudar a realidade da sala de aula. Inovação na educação, para inovar na educação, você não precisa fazer um mestrado, um doutorado, você precisa estar atento ao que o universo, ao que esse mercado, vasto mercado de tecnologias de educação te oferece, e estar atualizado, participar de evento, é muito importante participar de evento, participar de seminários, quebrar a cara, colocar óleo e peroba na cara e colocar o seu case para ser apreciado por outro, ou compartilhar conhecimento, é extremamente importante. Se a gente vê ecossistema de inovação, onde as empresas compartilham aprendizado, compartilham experiência, por que a gente não cria um ecossistema de inovação na educação, onde as melhores práticas são compartilhadas por todos os professores? Eu acho isso fantástico, não? E está faltando esse tipo de iniciativa. Que mais nós vamos ver aqui? Wagner, não sei se eu respondi tudo. Grande professor Modesto, temos muitas travessias mesmo, mas são possíveis. Obrigado por compartilhar esta visão. Sem sombra de dúvida, Ricardo Santin. Veja, uma coisa fantástica. Ricardo Santin. Quem é Ricardo Santin? Um profissional da indústria. Está assistindo uma palestra de educação. Assim, quem é Ricardo Santin? Ele é um profissional da indústria de uma grande empresa que incentiva a criatividade, que está aqui patrocinando a criatividade de Joinville, não? Isso é fantástico, isso é fantástico. Quanto mais ações a gente consiga, no sentido de aproximar a indústria com a academia, o mercado com a academia, muito mais longe a gente vai chegar. E Joinville, como cidade, tem um potencial muito grande para que tudo isso aconteça, porque nós temos um ecossistema de inovação extremamente ativo, né? E nós temos instituições de ensino que está cada vez mais próxima desse ecossistema. As nossas lideranças no município, elas convergem com esse propósito, isso é extremamente importante. Então, realmente, o que nós temos pela frente para os próximos anos em Joinville é uma perspectiva muito boa, onde muitas dessas questões que eu digo da necessidade de mudar o sistema educacional vão acabar acontecendo aqui, porque eu acredito muito nas lideranças que nós temos, eu acredito muito no poder que tem o nosso ecossistema de inovação, e eu acredito muito na reputação que tem o ensino, a educação de Joinville. Joinville sempre foi reconhecida por ter uma educação muito sólida, não? E é claro que tudo isso é fruto do esforço de muitas pessoas, hein? É uma cidade que tem uma cultura para perseguir qualidade nas coisas que são feitas. Então, eu simplesmente me sinto muito inspirado e muito motivado para trabalhar esses assuntos aqui em Joinville, porque realmente é uma cidade muito progressista nesse sentido, não? Muito progressista nesse sentido. Vamos ver quem mais. Alguém mais tem algum comentário, não? Vamos ver. Ninguém mais vai comentar mais nada, que coisa mais triste, meu Deus do céu. Wagner, fala mais alguma coisa para mim, Ricardo Santin. Sinara, como que você está? Tudo bem? Eu acredito que já deu tempo, não? Já são 18h31, apesar de que começamos um pouquinho, alguns minutinhos tarde, não? Eu vou encerrar então por aqui, vou desejar a todos muito sucesso. O Dia Mundial da Criatividade de Joinville é a terceira edição que se realiza, cada ano evolui cada vez mais. Este ano foi grandioso, foi vibrante, hein? E tenho certeza que já está deixando saudade, hein? Todos aqueles que estão nos bastidores, envolvidos de uma ou de outra forma com o evento, eu tenho certeza que amanhã vamos acordar e vão falar assim: agora, o que eu faço? Temos que continuar pensando na criatividade, vamos ter mais eventos de criatividade
ao longo do ano, hein? E daqui a pouco já nós vamos ter o 4º Dia Mundial da Criatividade realizado aqui na cidade de Joinville, que vai ser em 2022, ok? Desejo a todos uma excelente noite, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, um grande abraço.